Bom, podemos então começar. Começo por dar os bons dias a todos e agradecer a presença aqui de duas nossas convidadas desta audiência, que é o Grupo de Farmacêuticas Hospitalares Especialistas, na presença da delegação constituída pela doutora Ana Maria Soares, Ana Margarida Simões, Ana Paula Guimarães, Gisela Costa e Ruth Miranda. Nós já nos cruzámos há bocadinho ali na entrada, não é? Porque houve ali um pequeno engano na questão da indicação de qual seria o edifício onde seria feita a reunião. Está tudo já mais devidamente organizado. Dar apenas aqui uma pequena nota de como é que se vai proceder aqui esta audiência. Portanto, eu darei 10 minutos para vocês fazerem a vossa primeira intervenção inicial, depois darei a palavra a cada grupo parlamentar de seguida, que terão 5 minutos cada para fazer as questões que entenderem necessárias, e no final darei-vos novamente a palavra para 10 minutos finais para poderem responder ou completar a intervenção inicial. E esses 10 minutos, tanto os iniciais como os finais, podem ser divididos como vocês entenderem. Pode falar só uma, podem falar todas, podem gerir. Já vi que trazem também uma pequena apresentação. Podem gerir então como vocês entenderem. E passo desde já a palavra. Já agora só para também vos orientar, que está ali o cronómetro, caso vocês, só para uma orientação. Ok, certíssimo. Então, primeiro que tudo, muito obrigada por terem a gentileza de nos receber. Nós somos farmacêuticas hospitalares, ou seja, nós trabalhamos no SNS, trabalhamos nos hospitais do SNS, e penso que as nossas funções estão até bem definidas no decreto da nossa profissão, mas o nosso trabalho vai essencialmente em assegurar que todos os doentes que estão nos hospitais e até mesmo nos cuidados de saúde primários recebem aquilo que nós queremos que seja o medicamento certo, para a pessoa certa, na dose certa, no momento certo e ao menor custo possível. E, portanto, todos os dias os farmacêuticos, que são umas formiguinhas que andam pelos hospitais, tentam fazer o melhor possível para que isto aconteça. E somos, na prática, os responsáveis pelo circuito dos medicamentos no SNS, e estamos em inúmeras comissões técnico-científicas na tentativa de perceber quais os medicamentos ideais para tratar os nossos doentes, uma vez que a inovação terapêutica é imensa, com custos cada vez maiores, e nós precisamos distinguir o trigo do joio, e os farmacêuticos hospitalares estão lá para isso. E, portanto, neste primeiro slide que aqui vos apresentamos, temos aqui só os últimos dados publicados pelo Infarmed, que são de janeiro a novembro, ainda não temos os dados de dezembro, mas se perceberem o consumo de medicamentos pelo SNS, nesta altura já rondava os 1.600 milhões de euros, podemos dizer que nos aproximamos dos 2.000 milhões de euros anuais, e estamos a subir. Se repararem, temos relativamente ao período homólogo do ano anterior uma subida de 12%. E, portanto, os farmacêuticos têm aqui um papel importante e essencial para garantir que tudo isto é usado de forma racional e é usado nos doentes certos. Isto em preâmbulo para vos tentar explicar porque é que existem farmacêuticos nos hospitais, para além de muitas outras funções que estão consagradas. Os farmacêuticos hospitalares foram até 2017, a altura em que foi publicada a carreira farmacêutica. Pois, exato. Até 2017, a altura em que foi publicada a carreira farmacêutica, integrados na carreira dos técnicos superiores de saúde, tínhamos o ramo de farmácia, e este ramo dos técnicos superiores de saúde foi extinto nesta altura com a criação da carreira farmacêutica. Porque é que está ali em 2017 e entre parênteses 2018, a carreira farmacêutica foi publicada em 2017, implementada em 2017 para os farmacêuticos da função pública, em 2018 para os farmacêuticos contratados, com contrato individual de trabalho, os CITs. Se repararem, em 2017 foram publicados 2 diplomas, um que, no fundo, regulamenta a carreira farmacêutica e outro que regulamenta a carreira especial farmacêutica. E aqui começam os nossos problemas. Porque os CIT estão na carreira farmacêutica, os farmacêuticos em contratos em função pública estão na carreira especial farmacêutica.
O diploma da carreira farmacêutica foi criado, e pelo menos tem no seu preâmbulo como objetivo, garantir que os farmacêuticos das instituições de saúde do SNS que possam dispor de um percurso comum de progressão profissional e de diferenciação técnico-científica igual aos dos farmacêuticos em funções públicas. Isto porquê? Porque muitos hospitais, neste momento, ou muitos dos farmacêuticos nos hospitais, já não são os tradicionais funcionários públicos, estão contratados por CIT, e, portanto, esta carreira farmacêutica, no fundo, já foi criada para que se estabelecesse aqui um critério de igualdade entre as duas carreiras, e o decreto vinha instituir esta carreira também para estes farmacêuticos e também para que pudesse haver mobilidade dos farmacêuticos entre instituições. Portanto, nós quisemos crer, pelo menos ficámos esperançados, que esta carreira trazia como princípio que não haveria diferenciação entre os dois tipos de farmacêuticos. Era a nossa esperança. E que o percurso profissional seria idêntico, com iguais, uma vez que necessitamos ter iguais qualificações, e, portanto, que o nosso percurso profissional e a nossa progressão na carreira seria idêntico relativamente, seria igual para todos. Isto não há nada como uma imagem é melhor do que muitos textos e muitas palavras, e, portanto, isto, desde 2002, alguns hospitais foram transformados em SAs, que depois passaram a EPS, empresas, no fundo, eram empresas públicas, e alguns hospitais ficaram em SPAs, ou seja, ainda nessa altura ficaram em SPAs. Posteriormente, depois também passaram a empresas públicas, mas nesta altura havia aqui uma diferenciação, o que significou que alguns farmacêuticos foram, a partir daí, contratados com contrato individual de trabalho, outros farmacêuticos ficaram em contratos em funções públicas. Estávamos ainda na altura na tal carreira dos técnicos superiores de saúde, os de contratos em funções públicas conseguiram ir tendo progressão na sua carreira, os contratados individuais, os que tinham um contrato individual de trabalho estagnaram e nunca saíram da primeira posição. Isto desde 2002. Em 2017/2018 entra a carreira farmacêutica e temos logo aqui o primeiro problema. Os farmacêuticos que eram funcionários públicos entram na sua respectiva categoria, os farmacêuticos que eram CIT entram na primeira, obviamente, com a agravante de que entram na primeira como se tivessem começado a trabalhar naquele dia. Aqui está a transição como foi feita dos técnicos superiores de saúde para a carreira farmacêutica. Têm um número de categorias diferentes e, portanto, as duas primeiras categorias que tinham conteúdo funcional semelhante foram agregadas numa só e, portanto, da carreira dos técnicos superiores de saúde passámos para a carreira farmacêutica nesta altura. Todos os farmacêuticos CIT que estavam na carreira dos técnicos superiores de saúde, na altura, muitos deles porque tiveram que fazer o título de especialista pelo Ministério da Saúde, que era pelo um estágio de especialidade, no fundo, transitaram para a categoria de baixo, e esse estágio de especialidade, que não abria há muito tempo, fez com que muitos farmacêuticos tiveram que ser incorporados com a especialidade da Ordem dos Farmacêuticos, que era a única especialidade que tinham, e, portanto, nesta altura, há muitos CITs que entram na carreira farmacêutica, na primeira categoria, obviamente, e apenas com a Ordem dos Farmacêuticos. A partir desta altura, nós temos que, a partir de 2023, entram os primeiros residentes da carreira farmacêutica e, portanto, a partir deste ano, a entrada na carreira farmacêutica será através de uma residência. Isto fazendo o resumo de como está neste momento a nossa carreira. Deixando claro que cerca de 70% dos farmacêuticos totais dos hospitais portugueses estão em contrato individual de trabalho e cerca de 30% estão em funções públicas. 70% em contrato individual de trabalho. 7-0. De todos estes, cerca de 80% estão na primeira categoria da carreira.
Portanto, resumindo, os CITs, os contratos individuais de trabalho, ingressam na carreira farmacêutica sem reconstituição da sua situação anterior, sem contagem do tempo de serviço que tinham até à data, sem as avaliações de desempenho que tinham anteriormente, foram esquecidas, e sem reposicionamento remuneratório, todos colocados na base da carreira. Continuam impedidos de progredir até à data. Os farmacêuticos funcionários públicos transitam para a categoria em que estavam, porque foram ao longo do tempo conseguindo progredir e transitam com todo o seu tempo contado até à data da transição. Há um ponto da carreira farmacêutica que, quando eu digo que nós continuamos impedidos de progredir, o problema aqui reside num concurso que, entretanto, abriu para progressão. Nós trabalhamos todas há mais de 20 anos e, durante este tempo, nunca houve um concurso para nós podermos progredir. Pronto. Estou a ser suave. Mais de 25. Nunca houve um concurso para nós podermos progredir. Em 2022 abriu um concurso para nós podermos progredir. E depois de nos terem colocado numa carreira sem qualquer contagem de tempo anterior, sem qualquer reconstituição da situação, nós ficámos com esperança. Então, agora abriu um concurso, nós vamos poder concorrer. Cereja no topo do bolo, nós não temos 6 anos para poder concorrer. Porquê? Porque o nosso tempo conta mesmo desde 2018. E, portanto, era como se nós nunca tivéssemos trabalhado. E é neste ponto que estamos. Os concursos foram abertos, nós fomos excluídos e nós não pudemos concorrer. Portanto, para além da ausência de reconstituição do nosso tempo de serviço no momento da entrada na carreira farmacêutica, nós estamos neste momento impedidos de poder concorrer a qualquer concurso de progressão, porque nos consideram o tempo de carreira apenas desde 2018. E, portanto, eu que comecei a trabalhar no século passado, trabalho há 4 anos. As minhas colegas iguais. Quando eu digo eu, isto representa um grupo. Representa um grupo de farmacêuticos. Aqui trazia-vos só a abertura do concurso. Deixar claro que o concurso foi aberto para as 2 carreiras e no momento em que tentámos concorrer, disseram-nos que a carreira especial, a carreira farmacêutica, onde nós estaríamos, os farmacêuticos não poderiam concorrer. Porquê? Este foi um esclarecimento enviado pela ACSS a todos os hospitais do SNS, que diz apenas deve ser considerado o cômputo do tempo de serviço prestado desde a transição para a carreira farmacêutica até ao momento do concurso, o que significou para nós 3 anos, 7 meses e 21 dias. Este é um grupo de farmacêuticos que nós representamos, nós estamos aqui sozinhas, não estão aqui todos, nós estimamos que seremos à volta de 100 pessoas que estão nesta situação, ou seja, trabalham há anos suficientes para poder progredir e não saímos da base da carreira e nem temos hipótese de concorrer aos concursos. E, portanto, entendemos que a progressão na carreira constitui uma contrapartida para a dedicação de serviço. Vos garantimos que trabalho não falta aos farmacêuticos hospitalares. Houvesse mais farmacêuticos hospitalares e assim nós poderíamos contribuir mais para que aquela despesa com medicamentos não tivesse aquele aumento exponencial. Parece-nos que a exclusão dos contratados versus os funcionários públicos é nitidamente uma questão de desigualdade e o que vos pedimos aqui é no fundo que contemplem uma reinterpretação desta carreira, permitindo que o nosso tempo possa ser contabilizado como tempo de serviço, que sejam anulados os concursos que excluíram todos os contratados individuais de trabalho e que nós possamos concorrer nos próximos concursos abertos e que façam cumprir um ponto que está legislado no BTE, que diz que o nosso tempo de serviço deve ser contabilizado e a nossa posição na carreira deve ser ficcionada com base no tempo de serviço e que não está a ser cumprido pelos hospitais do SNS. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Depois, se quiserem, no final, sim.
Muito obrigada pela vossa exposição. Nós temos a apresentação, portanto, depois também preferimos distribuir pelos grupos parlamentares e passo a palavra, já distribuímos, então já foi distribuída, e passo a palavra então à deputada Ana Isabel do grupo parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada pela vossa vinda aqui e pela apresentação tão esclarecedora. Quero dizer-vos que vocês são um grupo de trabalho que trabalham um bocadinho nos bastidores e que realmente tenho tido várias audiências e reuniões com grupos, com farmacêuticos, e que realmente o vosso trabalho é muito importante, nomeadamente através da consulta farmacológica que me fizeram chegar agora recentemente como uma medida de acompanhamento dos doentes muito próxima e também muito importante para a contenção de custos, e que é uma medida muito importante. Ou seja, todo o vosso trabalho é algo muito digno, muito importante, e realmente muito obrigada por estarem aqui. Esta situação que nos apresentaram aqui realmente é um problema. Já outros profissionais também já tinham aqui dado algumas destas informações. Da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, eu tomei boa nota de todas as situações que aqui nos apresentaram, e também irei fazer aqui algumas diligências para perceber o que é que se passou. Gostava só de fazer uma questão. Esta situação aqui da transição de carreiras, tem noção se foi só convosco que ficou, ou se outras profissões também que tiveram agora a transição de carreiras a nível do CITES também houve este comportamento? Depois já me responde. Era só para perceber se também a mesma situação está com outros grupos de profissionais. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada, Joana Barata Lopes, do Partido Social Democrata. Obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Quero agradecer à delegação que aqui está e que nos veio aqui falar desta questão dos farmacêuticos hospitalares, e queria partilhar convosco que este tema das diferenças entre o contrato individual de trabalho e o contrato de trabalho em funções públicas não é um tema novo. Talvez tenham acompanhado, nomeadamente por parte dos enfermeiros, que têm trazido esse tema com alguma regularidade a esta Assembleia da República. Tivemos a oportunidade, não assim há tanto tempo, de em sessão plenária discutir essa questão, por força até de petições que têm sido agendadas. Do que tenho presente, há outras justamente no mesmo caminho, porque tem havido um conjunto de enfermeiros, nomeadamente com contrato individual de trabalho, que têm trazido de forma constante esse tema, e queria com isto dizer-vos que, portanto, estamos, por um lado, perfeitamente cientes de que nos trabalhadores, nomeadamente na saúde, tem havido dificuldade em fazer coincidir aquilo que são os direitos do contrato individual de trabalho e o contrato de trabalho em funções públicas. Não é verdade, também porque já tivemos muitos debates, convém esclarecer logo à partida para conseguirmos depois resolver, que é esse que aqui vos traz. Não é verdade que o vínculo determine que tem que haver injustiças, não é suposto que haja. Na realidade, é claro, como aconteceu, por exemplo, agora com a questão da ADSE, isso também foi muito falado, fica claro desde logo na própria legislação de que não há nenhuma razão para que se admitam essas injustiças. Isso é válido naturalmente para qualquer uma das carreiras, e portanto, para nós verdadeiramente o que importa é perceber como é que, bem, por um lado, reconhecer que da aplicação da transição se gerou uma situação de injustiça evidente, não é? E injustificável, e que, sobretudo, mais que isso, não era suposto que acontecesse, porque o próprio, como vos digo, esta questão da ADSE foi muito clara na interpretação que se faz, não há nenhuma justificação para que não tenham o mesmo tratamento. E isso, se isso é claro
para essa situação, se é claro para os enfermeiros e para outros profissionais de saúde, naturalmente por maioria de razão, e porque a situação é rigorosamente, do ponto de vista formal, a mesma, não há nenhuma razão para que não se resolva também a questão que aqui trazem no que diz respeito à questão dos farmacêuticos hospitalares. E, portanto, este era um ponto que vos queria deixar, independentemente de depois percebermos como é que, porque na realidade a questão é exatamente a mesma. Também no caso dos enfermeiros é feita a transição e também no caso dos enfermeiros houve acho que até ouvi esta expressão, confesso que eu estou a roubar, uma criatividade na aplicação da lei, nomeadamente pelas administrações hospitalares, que criou esta situação de injustiça e que ainda não foi resolvida. E que, como vemos, não foi só uma criatividade para um setor específico, mas que abrange todas as carreiras e é isso que nós temos, de facto, que alterar. Volto a dizer, não tem que ver com o vínculo e nós compreendemos porque é que em determinadas situações faz sentido que a contratação seja feita em contrato individual de trabalho, mas, volto a dizer, e era importante que percebessem isto, não há nenhuma justificação legal para que o contrato individual de trabalho implique estas injustiças que aqui nos trouxeram. Aquele documento que nos enviaram é muitíssimo explicativo, quero agradecer-vos por isso, sem prejuízo de que, com certeza, o Sr. Presidente também depois pedirá para nós ficarmos com este PowerPoint, creio que já temos, porque já cá estava. Mas o documento que nos enviaram com a explicação de todo o processo, portanto, desde a criação, creio que em 71 até depois 2017, vamos chegar ao documento, aos diplomas legais, aos decretos-lei que geraram esta situação de injustiça, e é importante para nós percebermos. Mas é como vos digo, verdadeiramente a questão não é simples pela injustiça que gera, mas é simples de compreender. Há uma situação de injustiça que não se compreende, que não é suposto que aconteça, porque legalmente não há nenhuma razão para que aconteça e, portanto, significa que a aplicação dos decretos, nomeadamente os de 2017, tem que ser revista. Portanto, tal qual acontecia com os enfermeiros. Também não vos vou mentir que, aliás, saberão ainda melhor que eu, que talvez também, enfim, eu também li as vossas observações, nomeadamente em algum, permitam-me que diga assim, desamparo relativamente a esta vossa batalha. No caso dos enfermeiros, por exemplo, como sabem, têm sido mais felizes a conseguir alcançar um conjunto de objetivos, eventualmente por estarem mais amparados, vamos dizer assim, como eles próprios também o dizem, e por isso também há um conjunto de entidades, sindicatos, vários sindicatos que têm chegado até nós com esse tema, mas sobretudo, se assim é, a nossa obrigação, e quero assumir este compromisso convosco, a obrigação da Assembleia da República não é estar dependente do vosso maior ou menor amparo, é responder a uma desigualdade que é a mesma, e nós, enquanto Grupo Parlamentar do PST, já tivemos a oportunidade de afirmar, inclusive em plenário, viabilizando algumas iniciativas, até que surgiram de outros grupos parlamentares nesse sentido, que essa desigualdade seja reparada. E, portanto, é isso que nós queremos fazer. Isto é válido para a vossa carreira como para outras, mas, naturalmente, queria-vos dizer isto aqui porque também ficámos sensibilizados com o esforço que fizeram para estar aqui connosco, mas dizer-vos que nós não dependemos desse amparo, não é esse o objetivo. É obrigada por nos trazerem esta vossa situação, que nós assumimos que também queremos resolver tal qual resolvemos as outras injustiças que reconhecemos na equiparação entre um e outro. E vou terminar agradecendo este documento. Creio que ele é muito claro e, se calhar, até para sistematizar, e é isto que eu só terminando, Sra. Presidente, esta é a vossa maior questão. Estes 2 parágrafos onde falam do reposicionamento nos escalões e o facto de terem ficado no primeiro e não vos ser reconhecido os 20 anos é a questão que temos que resolver na injustiça que aqui trazem. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar as senhoras enfermeiras que estão presentes. Perdão? Farmacêutica, peço desculpa. Agradecer a vossa presença. Nós estivemos, logicamente, a ver com atenção toda a documentação que enviaram. Isto é uma injustiça realmente que não tem qualquer explicação e, na nossa opinião, os diplomas existentes e, portanto, toda a situação terá que ser revista. É uma situação que, na nossa opinião, não é partidária,
portanto, é uma situação que é transversal a uma profissão e, portanto, todos os partidos, e nós estaremos, logicamente, terão que se empenhar em ajudar a resolver a situação. Eu só não percebo é se tendo a senhora deputada do Partido Socialista afirmado que já tinha conhecimento, já tinha tido várias reuniões com os vários farmacêuticos, até agora nada foi feito. Gostaria de vos deixar duas questões. No âmbito da Comissão Paritária, tem alguma expectativa que possa vir a ser resolvida esta questão? E, por outro lado, que argumentos é que a Administração Central do Sistema de Saúde utiliza para não atender às vossas pretensões? E com isto, fico a aguardar as vossas respostas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados, Sras. Doutoras. Antes de mais, cumprimentar-vos, agradecer a vossa iniciativa, a vossa presença. Eu situaria a minha intervenção em 3 pontos essenciais. O primeiro, para, desde logo, salientar que o PCP está permanentemente disponível para ajudar a corrigir problemas como este, que relevam de uma grande injustiça. E o segundo ponto tem a ver com a questão de fundo, as questões de fundo que trazem a esta situação. Desde logo, a criação de figuras dentro do Serviço Nacional de Saúde que permitem a gestação deste tipo de situações e o seu prolongamento. Eu refiro-me concretamente aos hospitais EPE e aos hospitais SA. O PCP, como sabem, está contra este tipo de soluções que visa agilizar, e coloquemos isto entre aspas, agilizar a gestão dos hospitais, mas que no que diz respeito designadamente aos trabalhadores, o que tem redundado é num enorme prejuízo para as suas carreiras, para as suas condições de trabalho. E, portanto, do nosso ponto de vista, todos os hospitais todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde devem ser hospitais do Serviço Nacional de Saúde, ponto. Relativamente, indo agora ao terceiro ponto e à questão mais concreta da reivindicação justa que nos trazem. O PCP tem apresentado iniciativas no sentido de alterar as condições dos trabalhadores com contrato individual de trabalho, colocando-os em igualdade de condições com os trabalhadores com contratos de trabalho em funções públicas. Designadamente, na legislatura anterior, apresentou uma iniciativa nesse sentido e essa iniciativa foi rejeitada com os votos então conjugados entre o PS, o PSD e o CDS. Já nesta legislatura voltou a apresentar uma iniciativa no sentido da integração dos trabalhadores com contratos individuais de trabalho na administração pública, para pôr termo de uma vez por todas às situações de injustiça, de que esta vossa é um afloramento, aliás, dramático. E o que é certo é que essa iniciativa foi rejeitada pelos votos conjugados entre o PS, o PSD e a Iniciativa Liberal. Perguntarão se o PCP, face a estes resultados, desistiu de lutar pela reposição da justiça elementar. Não desistiu, vai continuar a trabalhar e podem contar connosco. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires. Obrigada. Cumprimentar todos e todas, em especial
este grupo de farmacêuticas, a quem eu agradeço não só a vossa exposição, mas também a informação que enviaram por escrito, que nos parece bastante importante. Não me vou alongar muito, mas eu creio que, infelizmente, temos aqui mais um exemplo, em mais uma carreira, da desvalorização a que as carreiras no Serviço Nacional de Saúde, infelizmente, têm sido votadas e a forma como têm sido tratados os profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde nas últimas décadas. E, portanto, essa é a primeira nota, que também com certeza saberão e acompanharão a forma como o Bloco de Esquerda tem tentado colocar alterações significativas do ponto de vista de investimento no SNS, mas não só na parte do investimento, depois a questão das carreiras e da forma como olhamos para estes trabalhadores. E se na teoria é verdade que a modalidade inventada do CIT não deveria criar desigualdades, o facto é que, enfim, ela está a criar desigualdades, não é de agora, não é uma novidade, é em várias carreiras dentro do SNS. Não vou falar de outros serviços porque estamos a falar do SNS e, portanto, deveria já há muito tempo, do nosso ponto de vista, ter existido uma alteração profunda da utilização deste tipo de mecanismo que claramente não só cria desigualdades, como está a excluir, como é o vosso caso, mas acontece em outras matérias, a excluir estes trabalhadores depois de concursos e, inclusivamente, a pagar, como vocês aqui bem exemplificaram, a pagar anos de trabalho sem qualquer justificação. E, portanto, parece-me que, infelizmente, este problema tem sido ignorado, na verdade, e quando eu digo ignorado não é porque não tenha havido iniciativa sobre ele, mas é porque quando depois chega a hora de votação ela acaba por não resolver o problema, porque são chumbados os projetos que tentam alterar esta situação. E, portanto, aquilo que queríamos dizer é que estamos bastante solidários e temos acompanhado também, no caso concreto das farmácias hospitalares e dos trabalhadores das farmácias hospitalares, esta reivindicação, e estamos obviamente disponíveis para continuar a trabalhar no sentido da resolução o mais breve possível, não só da situação concreta, mas da justiça também que é devida a estes trabalhadores e a estas trabalhadoras e, portanto, desse ponto de vista, aquilo que nos enviaram servirá com certeza de base para esse trabalho e estamos obviamente sempre disponíveis para qualquer questão que nos queiram colocar, tal como é esta comissão, com certeza. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, antes de devolver a palavra, queria só também aqui colocar uma questão e fazer uma observação. Eu penso que vocês já terão pedido reunião com a 13ª, com a Comissão de Administração Pública, certo? Pronto. E caminharam para aqui. Salvo melhor interpretação, eu acho que estas questões das carreiras da administração pública deverão ser tratadas, de facto, na Comissão de Administração Pública. Obviamente que isto é uma comissão de trabalho que depois, ao final do dia, acaba por albergar aqui tudo o resto. No entanto, até por uma questão, muitas vezes, de interagir com a tutela e também por causa dos grupos parlamentares poderem apresentar alguma iniciativa legislativa, eu acho que fazia todo o sentido a vocês insistirem nessa reunião. Eu, da minha parte, aquilo que posso fazer é falar com a Sra. Presidente da Comissão de Trabalho e pedir para ela, quando tiver uma reunião de Presidentes de Comissão, para fazer essa alerta. Porque, independentemente de vocês serem ouvidos aqui, e muito bem, acho que faz todo o sentido serem ouvidos na 13ª, que, para mim, é, de facto, a Comissão com competência nesta área. Dito isto, passo então a palavra para os... Um pedido de intervenção por parte da Sra. Deputada. Excepcionalmente, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Tem a ver com aquilo que aqui disse. Eu faço parte também da 13ª Comissão e hoje, na reunião que temos da Comissão Parlamentar da Administração Pública, darei nota exatamente de que ocorreu esta audiência e de que, na realidade, também é do nosso entendimento que era naquela comissão que devia ocorrer, sem prejuízo de que, enfim, também estou aqui, também estaria lá, mas, e no limite está gravado, mas fazendo aqui eco do que a Sra. Presidente disse, mas também transmitirei hoje em sede de Comissão Parlamentar. Muito obrigada. Ora, bom dia novamente a todos. Agradecemos mais uma vez a vossa disponibilidade para nos ouvirem.
Relativamente às questões que colocaram, se calhar vamos começar por aí, por responder antes de fazer os lembretes gerais. Eu acho que estamos todos de acordo, o que no Parlamento nem sempre é fácil, pelo que percebo. Portanto, acho que já é um ponto de partida para podermos solucionar o nosso problema. Relativamente aos outros grupos profissionais, eu creio que não houve problemas, obviamente, na integração dos CITES nas carreiras. Isso acho que é denominador comum para todas. Não houve particularidades na transição e é isso que nos está a bloquear os concursos. Portanto, eu acho que isso foi só mesmo na nossa. Os concursos contaram que tinha a ver com relevar o tempo de serviço, só foi feito para a especial farmacêutica, não foi feita para a carreira farmacêutica. E também a classificação CIADAP. A classificação CIADAP noutras carreiras foi considerado, tanto especialmente dos em enfermagem. E na nossa não nos estão a considerar a classificação de CIADAP. Isto a nível de uma possível reposicionamento de escalão. Já agora, nós até trouxemos aqui um exemplo na apresentação do que aconteceu com as carreiras do técnicos superiores de diagnóstico, em que foi descontado todo o tempo de serviço dos trabalhadores de contrato sem termo para efeitos de procedimento concursal. Portanto, este é um dos exemplos, há mais, e deixamos aqui este exemplo que foi até bem recente, 2020, emitida até uma circular pela ACSS, que no nosso caso sempre compreendemos porquê, esta era uma das questões, a resposta foi só aquela como nós temos aqui transcrita e, portanto, não conseguimos compreender, não há abertura de diálogo e, na realidade, é isto que nos escrevem quando pedimos um esclarecimento. Sim, não, faz mal. De facto, se calhar nos sentimos um pouco amparados, quer pela representatividade, a fraca representatividade do nosso sindicato e da nossa ordem. De facto, somos poucos no SNS e isso, se calhar, é um impedimento, mas, obviamente, não vai justificar nunca uma desigualdade entre carreiras profissionais de saúde. E, portanto, obviamente, gostaríamos de ver isso solucionado. Relativamente às questões da posição da ACSS, a última novidade foi esta que apresentámos relativamente aos esclarecimentos do concurso. Fizemos vários, inclusive o sindicato, fez várias questões e a resposta foi essa. Portanto, o nosso tempo de serviço só podia ser contado a partir de 2018, o que não faz sentido nenhum. Portanto, acho que não é minimamente aceitável apagar-se todo um percurso profissional. E pronto, e com todos os critérios iguais aos da função pública, não fizemos nada diferente. Relativamente à comissão paritária, pois também não tivemos nunca novidades, também fomos, essa foi logo a nossa primeira opção, nunca tivemos qualquer, nem sei se alguma vez reuniram com ata, com alguma novidade. Relativamente à integração da administração pública, pois isso se calhar solucionava uma parte do problema, porque se estivéssemos todos no mesmo, porque é assim, nós nunca fomos funcionários privados, nós somos funcionários sempre de entidades 100% públicas e, portanto, essa distinção eu acho que veio aqui complicar um bocadinho as coisas. Eu acho que as perguntas acho que estavam todas, ou que havia mais alguma coisa. Como interpretou, e para mim, bem, para desligares ali, que a interpretação, e só agora há pouco tempo também termos direito à DSS, para uma coisa interpretam assim, não se entende porque é que depois, noutra leitura, o mesmo não acontece, não é? Eu tenho contra nós uma coisa que nós não falámos aqui, mas que no nosso diploma saiu e que passou e não se viu, é que está escrito, e que noutras carreiras não está, que releva, e essa palavra estragou-nos tudo, que releva o tempo, portanto, para a transição, só para quem era assistente principal e assessor. E com isso, cortaram-nos então, é a parte legal que dizem que o nosso tempo não conta. E noutras carreiras isso não está escrito. É o grande problema. Portanto, nós pedimos para ser reavaliado essa parte do nosso decreto, não é? Que saiu das carreiras, porque nenhuma delas tem, não faz sentido. Infelizmente, parece-me que foi uma proteção para alguns poderem
progredir e outros ficarem na retaguarda, mas o certo é que isso é uma das coisas principais que nos fez ficar como estamos, todas com 20 e tal anos e como se tivesse entrado ontem. Ontem não, há 3 anos e tal. Pronto, e é muito triste. Posso concluir? Mais alguma questão? Parece que não, que acho que ficou tudo. Relativamente a tudo o que nós falámos, não é só o reposicionamento na carreira que é importante. Para nós seria importante que os concursos abertos não nos excluíssem. Porque ao dizer que isto se os concursos o tempo só releva para quem era assistente principal, os contratados individuais de trabalho não são assistentes principais porque nunca tiveram hipótese de chegar lá. Porque nunca houve sequer abertura de concurso. E isso implica que há pessoas que são admitidas a concurso com menos tempo de serviço que nós. Exato. Pronto, em suma, quero que fique aqui bem explícito que nós, quando fomos contratados no nosso contrato individual de trabalho, fomos contratados como técnicos superiores de saúde. Portanto, alterou o modelo de gestão das entidades hospitalares, mas o nosso contrato está lá técnico superior de saúde. E agora é como se entrássemos só na carreira de farmacêutica desde 2018. E isso, obviamente, não me parece aceitável. Entramos com as mesmas qualificações, com os mesmos requisitos, tudo exatamente igual a um colega que entrasse num hospital público. E, aliás, eu tenho um exemplo bastante explícito, e creio que isso também ia no primeiro e-mail que enviámos, que colegas que estiveram em hospitais públicos e onde não houve esta alteração de modelo de gestão, fizeram contrato em funções públicas, tudo exatamente igual, por exemplo, a mim. E agora ela concorre ao concurso de progressão, já progrediu para a assistente principal, entretanto vai para a assessora e eu continuo no primeiro escalão remuneratório da carreira. E tenho 20 anos de especialidade e 25 anos de serviço. Portanto, nós somos um grupo grande, quase de uma centena de pessoas nesta situação. Somos poucos, eu sei, mas não podemos, obviamente, ficar esquecidos. Também queria referir, porque nunca é por demais lembrar, que a carreira farmacêutica foi implementada sem estarem asseguradas normas transitórias. Portanto, estas normas só foram aplicadas para a carreira especial farmacêutica. E exatamente esta ausência de normas é o que nos está a impedir de poder concorrer aos concursos que, entretanto, abriram. Não podemos ter o nosso percurso profissional todo apagado. As avaliações de desempenho, e eu tenho isto descrito pelo meu hospital, não valem de nada. Eu tenho avaliações de desempenho, eu e as minhas colegas, de relevantes, excelentes, e valem-me de 0. E eu tenho isso por escrito. É humilhante, no mínimo, depois de 25 anos de serviço. A ausência também da implementação do ponto 3 do BTE, como já foi referido, que refere explicitamente que devia ser feita a reconstituição e o reposicionamento remuneratório, nunca foi aplicado. Desconheço o porquê. Legalmente está lá escrito, portanto não sei porque é que nunca foi aplicado. E isto, obviamente, culminou com a exclusão dos concursos que foram abertos, os poucos concursos que foram abertos, isto também é importante aqui dizer. As vagas foram abertas a nível nacional e 5 ou 6 hospitais é que abriram concursos. Porquê? Porque não tinham ninguém para concorrer. Porque se os critérios eram estes e os CIT automaticamente ficavam excluídos, só os da função pública é que podiam concorrer. E isso, obviamente, não havia pessoas de função pública para entrar nestas vagas. Os poucos que abriram acabaram impugnados, porque é assim, e isso também quero deixar aqui, claro, nós não vamos deixar de lutar, agradecemos e apelamos à vossa ajuda, mas não vamos deixar de lutar judicialmente por uma situação profundamente injusta e sem explicação, como vocês todos disseram, mas mais do que explicações, nós não queremos as explicações, nós queremos as soluções que acho que são prementes, muito justificáveis e urgentes. No fundo, somos todos aqui pessoas, somos profissionais de saúde dedicados, demos tudo ao SNS, gostamos muito do que fazemos e que estamos a ser perfeitamente injustiçados nesta situação. Não me parece minimamente, acho que merecemos respeito e nosso reconhecimento e, no fundo, somos todos mesmo SNS, não podemos ser só para uns. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada. Não sei se queiram acrescentar. Obrigada a nós pelas vossas posições. Bom, eu acho que cada grupo parlamentar fará a sua própria reflexão, não é? Tomará as suas devidas notas, não é?
Não, nós é que agradecemos também. Depois, nós já temos a apresentação, se também quiserem fazer-nos chegar, se tiverem mais alguma documentação que nos queiram fazer chegar também, têm essa liberdade, depois faremos distribuir também por todos. E mais uma... se quiserem, se entenderem que seja relevante e que nos podem ajudar também para este processo. Muito bem, nós também pedimos. Sim, senhora. Muito obrigada então mais uma vez e um resto um bom dia para todas. Muito obrigada.